Irmando 8 e 5, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de julho do ano 2021. Olha, é no dia 27 de julho, em live no YouTube, que será transmitida a final da 11ª edição da Eisenbahn, né, Mestre Cervejeiro. E, inclusive, nós temos aqui um conterrâneo, né, de Jardim do Seridó, da região do Seridó, representando o Nordeste nessa grande final do concurso Mestre Cervejeiro 2021, né? Estamos aqui falando do nosso amigo Ian, né? Que vai representar o Nordeste nesta competição. Ian, seja bem-vindo, uma alegria imensa recebê-lo aqui, né? Por vários motivos, por você ser de Jardim do Seridó, por você ser do Seridó, por representar, por ser o único nordestino, né? Representando a nossa região Nordeste, né? Nesse concurso. E bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, agradeço pelo convite, bom dia também a todos os ouvintes, né, que estão escutando o programa, e é um prazer também enorme estar podendo participar aí do seu programa e trazer também um pouco da cultura cervejeira, né. Já estávamos falando um pouco de futebol, agora vamos entrar em outro assunto que combina muito bem com a cerveja. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Ian, como é que surgiu a ideia de participar do Mestre Cervejeiro 2021? E que transformações, claro, independente, a gente torce para que você vença realmente a disputa, né? Você acha que o concurso vai trazer em sua vida? Na verdade, eu já acompanhava, né, o Mestre Cervejeiro em edições anteriores. Quando eu cursava Engenharia Química, eu já acompanhava o programa, que era uma espécie de reality. Devido à pandemia, o formato foi reduzido e hoje praticamente é um concurso, né? A minha expectativa era de querer ter um pouco de reconhecimento, né? Já que a questão da cerveja artesanal vem crescendo bastante nos últimos tempos e principalmente aqui na nossa região. É um mercado que está em ascensão e aí eu procurei o concurso com essa intenção também de poder levar e impactar as pessoas com essa questão da cultura cervejeira que eu acredito que deve estar crescendo bastante. Então esse foi um dos principais motivos. Inclusive, como você mesmo destacou, essa questão de fabricação de cerveja artesanal está crescendo muito aqui no Seridó, né? Isso mesmo, ela vem crescendo no Brasil como um todo, né? No segundo trimestre ela cresceu em torno de 2020, do ano passado ela cresceu em torno de 30%. Hoje ela vem numa ascensão, embora a gente tenha essa crise da pandemia, mas o mercado cervejeiro está em ascensão. É algo parecido com o que aconteceu na Revolução Americana e vem acontecendo hoje no Brasil, né? Uma expansão de micro cervejarias. Agora, o desejo de fabricar cerveja veio antes de participar do concurso? Antes, porque quando eu fazia engenharia química, eu acompanhava o concurso. Eu comecei a degustar cervejas artesanais já faz um pouquinho de tempo. E aí, devido à pandemia, surgiu essa possibilidade, né, da questão de tempo. Um dia eu estava com um amigo meu, queria até mandar um abraço aí para ele, que é Juninho. A gente estava num banco e no momento a gente pensou em fazer cerveja artesanal, né? Porque não tinha cerveja artesanal aqui. Eu já consumia, estava de volta aqui no Seridó. E aí surgiu essa possibilidade. E acabei fazendo. E foi a partir desse momento que surgiu mais o interesse, porque eu vi que a cerveja estava ficando legal, estava recebendo feedbacks positivos de familiares, de amigos. E aí eu fui crescendo o interesse e comecei a estudar com mais afinco esse mundo cervejeiro, né? Claro que a gente não pode entrar aqui muito em detalhes, né, dessa questão do concurso, porque a final não aconteceu ainda, né? Mas você vai disputar contra outros cervejeiros do Brasil todo? Isso mesmo. A final ela envolve 5 finalistas, né? Eu vou representar o Nordeste e foi uma seleção muito, muito criteriosa, porque teve 1.500 candidatos aproximadamente e essa cerveja que foi feita, a gente fez num estilo que foi avaliado por vários jurados, vários sommeliers lá no Instituto de Cerveja Brasil, até chegar nessa fase final. Então são 5 participantes, a final vai ser dia 27, lá no YouTube da Eisenbahn, às 8 horas da noite. Então só em chegar à final já é uma vitória maravilhosa. Eu acredito que sim, eu me sinto realizado porque eu concorri com vários cervejeiros que já estavam no meio, que já faziam cerveja há mais tempo, né? Eu faço cerveja há pouco tempo, faz 1 ano e meio aproximadamente. E já está na final de um concurso nacional. Sendo que nesse período eu acabei estudando muito, né? Me dediquei bastante
Estudei muito mesmo para, de fato, chegar numa final de concurso nacional, né? Quando você fez a inscrição no concurso, você se imaginava na final? Rapaz, confesso que não, porque eu sabia que era um concurso muito disputado, mas nunca também perdi a esperança, né? Eu fiz com o intuito de chegar, mas também não esperava que ficasse logo em primeiro, logo na minha primeira participação. Como é que é o processo de fabricação da cerveja artesanal? Eu queria que vocês, se possível, explicassem até a diferença da cerveja tradicional, se é que eu posso usar esse termo, para a cerveja artesanal. Pronto. A diferença é basicamente uma cerveja artesanal para uma cerveja tradicional, mas que o pessoal costuma vincular como de massa, é que a cerveja artesanal ela costuma explorar mais o universo cervejeiro. Ela começa a explorar outros estilos de cerveja que você raramente encontraria aqui, como por exemplo, uma English Porter, que é uma cerveja mais escura. Ela surgiu em Londres, sendo que você pode fazer ela em casa, como eu fiz. Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, mas você... Eu cheguei em casa daqui a pouco fazer a cerveja, né? Exatamente. Você precisa... Eu costumo dizer que para você fazer uma cerveja em casa, você precisa conhecer bem sobre o processo de cerveja e também conhecer sobre um pouco, né, dos equipamentos. Mas não é algo muito difícil. Você não precisa ser especializado, por exemplo, ser um engenheiro químico ou algo correlacionado à cervejaria para fazer a cerveja. Não é algo muito complexo. E você acredita que, você já falou essa questão do crescimento aqui, tanto no estado como no Seridó, o interesse pelo consumo de cervejas artesanais, mas você acredita que a sua participação no mestre cervejeiro, ela vai servir de estímulo para o surgimento de outros fabricantes aqui na região? Acredito que sim e espero que sim, porque quando eu comecei também nessa parte de cerveja artesanal em fazer, quando eu criei lá um Instagram, que o nome é Neninos de Artesanal. Neninos? Neninos de Artesanal. Eu falo lá sobre cerveja, produção, falo sobre os estilos, falo sobre uma série de fatores que envolvem esse ramo cervejeiro. Eu pensei justamente nesse propósito de disseminar a cultura cervejeira, que era algo que estava iniciando, e eu acredito que isso vai continuar, porque é possível, né? E é um mercado muito, muito em ascensão. Hoje, aqui em Caicó, ainda a gente tem a cervejaria Olimpiana, se não me falha a memória, né? Tem outras cervejarias que estão surgindo, mas eu acredito que esse número vai aumentar ainda mais depois que a gente tiver uma retomada aí também das atividades econômicas. Claro que a sua participação no concurso, né, mestre cervejeiro, ele dá uma projeção nacional, né? E certamente você tem propósitos também após aí a sua participação no concurso. Qual é o seu propósito na fabricação de cerveja artesanal aqui no interior? Pronto, o meu propósito está muito ligado a essa parte de disseminar, né, a cultura cervejeira, mas também está ligado a algo que eu gosto, que eu me sinto realizado. O processo de fazer cerveja, ele demora em torno de 8 horas, sendo que até a cerveja ficar pronta, passa entre uns 20 a 30 dias. Então é um processo demorado e trabalhoso, sendo que quando você faz isso com amor, com dedicação, praticamente o tempo passa sem você nem perceber. Então eu acho que o meu propósito está muito ligado a essa questão da cultura cervejeira, mas também está muito ligado à questão da realização pessoal, de estar feliz, de transmitir também a alegria através de uma boa cerveja, com uma boa história para ser contada. Eu acredito que está muito ligado a esses fatores. Você vai assistir, como é que a gente faz para assistir, para acompanhar a grande final do concurso? É só ir lá no YouTube da Eisenbahn, já tem um lembretezinho lá, você clica nele. Vai ser às 8 horas da noite, numa terça-feira, que vai ser a data do aniversário da marca. Então, convida todo mundo lá a ir assistir essa final, vai ser muito interessante. Vai ter também muito essa questão de conhecimento cervejeiro e mandar aí uma hashtag com o nome Time Nordeste. Vamos trazer essa corrente positiva para trazer esse título aí para a terrinha, porque seria uma realização, né? Tá podendo trazer o nome de Jardim de Seridó, de Caicó, do Seridó e do Rio Grande do Norte para um cenário do Brasil, né, como um todo, visto que existe um crescente no mercado cervejeiro, sendo que ainda no Nordeste ainda tem muito ainda a crescer e eu acredito que o concurso iria ajudar nesse sentido. Que portas você acha que se abrirão para você após o concurso? Eu acredito que o concurso ajuda muito na questão da autoridade e também de você ser reconhecido em escala nacional. Então, posteriormente, eu pretendo sim começar um projeto para comercializar uma cerveja artesanal. Inclusive,
O Neninos da Artesanal, a gente já trabalha esse tipo de conteúdo justamente para quebrar esse paradigma, para as pessoas saberem a diferença de uma cerveja artesanal para uma cerveja, né, de massa, né? Porque é algo que envolve mais valor. Hoje o consumidor, se você for olhar, ele está mais exigente, e para a gente vender um produto como uma cerveja artesanal, você precisa trabalhar muito bem esse conteúdo. Então, as portas que irão se abrir, eu acredito que irá me ajudar a trazer, por exemplo, uma cerveja de qualidade e que as pessoas consigam enxergar isso num custo acessível. Porque o pessoal acaba reclamando muitas vezes, a cerveja artesanal é mais cara e tal, não sei o quê. Mas a cerveja artesanal, ela é feita em menor quantidade e tem mais insumos do que uma cerveja de massa, vamos dizer assim. Então existe um valor agregado dentro do produto, e esse valor agregado precisa ser transmitido para que de fato exista aí essa junção, né? O consumidor da cerveja artesanal, ele é mais exigente, e você acredita que a gente está aí caminhando para uma popularização também dessa cerveja? Sim, porque, por exemplo, quando você compra uma cerveja artesanal, primeira coisa que você vai identificar é o rótulo dela. Qual é o estilo é a cerveja? Ah, eu comprei uma American IPA. Uma IPA harmoniza bem com o quê? Com carnes grelhadas, com uma costela, porque é uma cerveja que limpa seu paladar. Aí vamos lá no supermercado novamente, a gente pega outro estilo de cerveja, uma Witbier, com esse da escola belga. São uma cerveja que tem especiarias, raspas de casca de laranja, sementes de coentro. É uma cerveja mais leve, já harmoniza com pratos mais leves, como por exemplo um peixe, um caldinho. Então esse tipo de olhar crítico já muda um pouco o paradigma de se beber cerveja, que cerveja não é apenas para lavar, se eu for levar em termos gerais. Então eu acredito que a cerveja artesanal também está mudando um pouco esse paradigma, que é mais uma experiência sensorial que você vai ter, né? Como se fosse uma degustação, sei lá, de vinho. Algo mais voltado, se você for pegar para outro mercado, você da cachaça, que é bem mais consumida. Tem uma cachaça, tem aguardente, e tem uma cachaça mais especial, que você encontra em um valor mais alto, né? Então eu acredito que a cerveja artesanal vai quebrar um pouco esse paradigma da experiência sensorial com relação ao consumidor que está procurando. Eu vi no seu Instagram, né, que você gosta muito, né, de trazer realmente, de resgatar essa questão, por exemplo, do interior, né, da fabricação em locais que não necessitam de tanta estrutura, né, aquela coisa sofisticada. Você acha que isso acaba também sendo um ponto positivo até na divulgação da sua cerveja? Exatamente, porque hoje você for olhar os equipamentos cervejeiros, eles são em sua maioria muito caros. Sendo que para você fazer cerveja em casa, você não precisa ter esses equipamentos caros. Você com 3 panelas, você consegue fazer sua cerveja. Não é algo de outro mundo. E é justamente isso que faz a cerveja ser artesanal. Porque ela não é industrializada, ela não é automatizada. Então vai ter o contato direto ali com o mestre cervejeiro. É muito interessante isso, você ter tocado nesse assunto, porque até no concurso eu fiz a cerveja da forma que eu faço até hoje em casa, com 3 panelas, ainda as panelas de alumínio, porque envolve ali todo um custo, né? Fermentadas em baldes, não é tanque de aço inox. Então existe uma estrutura ali raiz mesmo, controle de temperatura em termômetro de mercúrio ou termômetro digital, não são aqueles termômetros que você aperta um botão, eu quero setar aqui 65 graus, não. Vai ser na mão mesmo, vai ser na experiência. Então tudo isso aí enriquece o produto, né? Porque vai também do conhecimento. Se você conhece bem sobre o processo cervejeiro de produção, você consegue fazer a sua cerveja melhor do mundo com equipamento bem simples. Agora, o seu desafio é manter realmente esse ambiente rústico na fabricação, ou você acha que vai ser forçado um dia também se modernizar essa estrutura? Bem, é uma boa pergunta. Eu acredito que a tecnologia sim pode entrar para melhorar o processo, obviamente, mas eu quero sim trazer essas raízes. Inclusive, quando eu fiz a cerveja, eu quis buscar muito a cerveja do concurso, que é a Vienna Lager. Eu busquei muito a questão de ela ficar o mais parecido possível com o barro. Porque eu sei que o barro remete ao quê? A nossa caatinga, ao nosso sertão, e que tem toda uma história por trás. Então, quando chegar no momento de, por exemplo, de montar uma cervejaria, eu vou buscar trazer todos os elementos
do nosso Nordeste para a produção, para trazer mais valor e agregar ainda mais para aquela cerveja. Para um nordestino que está morando lá em São Paulo, quando pegar a cerveja, ele vai realmente se identificar com a história dela. Essa cerveja aqui foi feita lá no interior mesmo, lá no sítio. Você imagina lá só. Em Jardim do Seridó. Quem é que imaginaria que ia ter uma cervejaria no sertão, né? Agora, dizem que os grandes mestres não gostam muito de ensinar receitas. O ouvinte pergunta aqui, né? Sim. Quais são os ingredientes para se fabricar a cerveja artesanal? Bom, os ingredientes básicos são malte de cevada, mas pode ser em outras linhagens. Tem um malte de trigo, você tem um milho, você tem um arroz que pode ser utilizado. Você tem até o sorgo, que pode ser também utilizado. A macaxeira. A macaxeira também pode ser utilizada para fabricação, mas o malte de cevada é a base. Porque quando você vai fazer cerveja, você tem que extrair o amido que está presente na cevada. E o amido é perfeito, porque ele tem a casca, vai quebrar ali e você consegue fazer depois uma filtragem e extrair esses açúcares que vão ser consumidos pelo fermento. Então, os principais ingredientes: malte, lúpulo, o lúpulo que é utilizado para equilibrar ali o amargor da cerveja. O lúpulo é uma plantazinha, prima da cannabis. Eu acho que vocês já ouviram falar. Ela é utilizada para equilibrar o dulçor da cerveja com o amargor. E o fermento, que é a levedura, e água. São 4 coisas. Agora, a forma como você fabrica é um segredo. Isso não vai jamais revelar. Aí já é demais, né? Aí é assunto para o concurso. Exatamente, mas assim, cerveja, você encontra algumas receitas na internet muito fácil, não é difícil você encontrar. Se você quiser fazer, por exemplo, uma cream ale, ou uma cerveja leve, parecida com essa que a gente já bebe, você botar lá no Google vai aparecer um monte de receita, facinho. Mas aí eu não posso divulgar as minhas aí, né? Ian, não precisa nem dizer que estamos na torcida para que você vença aí o concurso Mestre Cervejeiro e Deus queira que você vença esse concurso, que você volta aqui para contar um pouco da sua experiência e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Assim, eu queria... E parabéns pelo conhecimento, você demonstra ser uma pessoa que realmente tem muito conhecimento sobre cerveja artesanal, né? Obrigado. Não só fabrica, mas também conhece. Assim, eu gostaria de fazer uma nota aqui, queria agradecer a todos aí que me incentivaram, né? Queria agradecer aí a família, amigos, mandar um alô lá para as comunidades, né? Sítio São Paulo, Zangarelhas, Jardim do Seridó também, a todos os meninos e meninas que estão acompanhando. E assim, cerveja artesanal, cara, é um mundo. Quem começa, eu costumo dizer, quem começa a provar cerveja artesanal não para mais. Porque cada copo que você bebe, você vai ver uma história diferente. Não é muito diferente você pegar uma cerveja tradicional, porque você não consegue identificar aroma, você não consegue identificar muito sabor, né? Porque a cerveja geralmente está extremamente gelada. Isso é uma das questões culturais que também impactam muito na degustação. Quando você vai beber uma cerveja artesanal, ela geralmente está se vindo ali de 5 a 10 graus. Não é extremamente gelada. Porque você precisa que suas papilas gustativas ela pegue o sensorial da cerveja. Então, isso aí é outro paradigma que vem sendo quebrado. Quando você bebe uma cerveja artesanal, você vai... Lá em Natal já tem alguns pubs, você vai, sei lá, numa cervejaria, você chega lá, cara, o cara chega com 4 cervejas, 4 copos, você sai satisfeito. Ou seja, você bebeu menos, mas você bebeu com qualidade. Tem outro paradigma a ser quebrado. A nossa amiga Mônica Medeiros, lá de Cruzeta, né? Ela está aqui lhe desejando sucesso e quer saber quando é que vai poder degustar essa sua cerveja, né? Essa daí é uma boa pergunta. Vamos esperar um pouquinho ainda. Vamos esperar um pouquinho aí a definição do concurso, mas se Deus quiser, em breve vai estar saindo. Ok, sucesso para você, Ian. Valeu, Marcos. Muito obrigado aí pela participação. 8h24. Ian é finalista aí, representando o Nordeste no concurso Mestre Cervejeiro 2020.